Olá pessoal, meu nome é Tatiana Madalena e estou aqui com vocês novamente e agora para fazer a análise de um filme suave, um filme com uma pegada de comédia, mas ao mesmo tempo que fala de uma coisa muito séria, muito importante, né? Esse filme é o Toque Toque, ou seja, ele vai falar de transtorno obsessivo compulsivo. E como que é isso, né? O que é um transtorno obsessivo compulsivo? De acordo com o manual diagnóstico, o último manual diagnóstico da DSM-5, o transtorno é um transtorno heterogênico que se caracteriza por uma presença de uma obsessão, obsessões e compulsões ou compulsões, porque pode ou não ter, que consome tempo, interfere na vida da pessoa de forma significativa na rotina dela, né? No seu trabalho, na sua vida familiar, social, causando acentuado prejuízos e sofrimento às pessoas que o têm. O que comumente acontece com esses transtornos, porque eles são vários, existem vários sintomas dentro dos transtornos obsessivos compulsivos, nós temos como características principais essas crises recorrentes de pensamentos obsessivos, intrusivos, ou seja, a pessoa não quer pensar sobre isso, mas o pensamento vem, né? E é a obsessão por essas questões que vêm dele. Em alguns casos, comportamentos compulsivos e repetitivos, e geralmente para poder parar esses pensamentos intrusivos também, né? Que é um grande incômodo de quem tem o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Nós temos um filme que fala sobre várias características, né, com pessoas, personagens diferentes que vão atuando com características diferentes do toque, né? Então são seis pessoas com toque no filme que se encontram, que vão à consulta de um psiquiatra famoso. E nesse meio tempo, há toda uma confusão onde a secretária marca todos para o mesmo horário e esse médico, que é o Dr. Palomero, que vem a chegar, não chega nunca. E eles começam a se encontrar naquela sala de espera e começam a ter que interagir um com o outro. E é bem interessante isso, essa parte, por quê? Porque quando a gente fala desses tipos de transtornos e os transtornos obsessivo-compulsivos, vários cientistas e estudiosos, inclusive no nosso país, falam do quanto o grupo afeta, né? E o quanto essa dinâmica de estar em grupo, socializar-se, melhora e ajuda muito a amenizar o sofrimento desses pacientes e como eles conseguem se integrar com eles mesmos e também suavizar para eles mesmos as suas questões. E aí nessa sala de espera, esses seis personagens começam a interagir obrigatoriamente, porque eles estão esperando o tal doutor e a consulta, e vamos tendo características que vão se entrelaçando e vão ali trazendo uma dinâmica diferente. E o filme vai trazendo as questões, aspas, trazendo uma comédia em relação a algumas situações, porque é só da gente pensar, né? São seis pessoas com toques diferentes, dentro de uma sala, esperando por um médico, né? Com uma ansiedade ali, visto pelo toque e até mesmo pela situação, e tendo que esperar e sem uma previsão, e o médico nunca chega, e a secretária nunca responde efetivamente, enfim, e aí as coisas vão sendo afloradas, e aí passam várias situações interessantes e angustiantes também, para a gente poder interagir e estar junto com esses personagens. E aí, nós temos tipo uma terapia de grupo que começa a acontecer entre eles. Eles começam a dividir seus problemas. Na verdade, eles vão falando sobre as suas questões, por que eles estão ali, o que eles sofrem, qual o tipo de problema que eles apresentam, né? Que tipo de problema que eles têm na vida deles.
e começam a interagir. E nessa interação entre os personagens, a gente começa a ter uns questionamentos também quando a gente vai assistindo. Mesmo a gente, quem não é da área psi, começa a pensar, né? Como é que alguém que tem toque enxerga outra pessoa com toque? Como é que eles se enxergam, né? Como é que acontece isso? E isso a gente vai vendo no filme. Como as relações podem melhorar com as questões que cada um trazem e podem trocar, né? Como é que essa troca traz uma melhora? Como é que eles começam a suavizar entre eles mesmos e achar soluções dentro daquela sala de espera para suas questões, né? De alguma forma, eles acolhem uns aos outros. Eu sei que o filme tem uma pegada de humor, mas eles têm uma questão também de acolhimento um ao outro, de tentar compreender um ao outro. No meio dessa confusão, dessa espera, eles começam a se falar e falar sobre si, né? Que é uma coisa complexa, né? Falar sobre a gente. Ainda mais falar sobre algo que nos incomoda e nos coloca em situações tão complicadas e desagradáveis, muitas vezes, do nosso cotidiano. E aí eles se sentem acolhidos com os outros, que é a intenção de um grupo mesmo, e eles têm liberdade de dizer sobre as suas questões. E aí vamos começar também falando sobre os personagens. Nós temos um personagem que é o Emílio, que ele tem um toque com uma questão específica com aritmomania, que é de somar, viciado em números. Então, tudo que ele vê e ele percebe no mundo, ele calcula o tempo todo em números, né? E ele vai calculando e vai dizendo esses números o tempo todo. E também ele é um acumulador, que é uma coisa muito comum nos pacientes que têm transtorno obsessivo, essa questão de acumular, né? Pode acontecer de ter, pode acontecer de não ter, mas é comum que tenha. Depois nós temos o personagem Frederico, que tem a síndrome de Tourette, e ele vai soltando palavrões e faz gestos, articula sem que ele queira, né? E ele vai fazendo isso no seu cotidiano, na rua, até tem umas cenas onde ele passa e às vezes passa uma pessoa e ele fala um palavrão, ele faz um gesto obsceno ou alguma coisa assim, depois ele pede desculpa, né? Ele pede muita desculpa depois das pessoas, ele se sente constrangido com aquilo, porque esse é o tipo de toque do tipo também, inclusive, do Tourette que ele tem, né, com palavrões e gestos obscenos, especificamente. E traz algumas cenas engraçadas que acontecem quando ele faz isso em relação aos outros que estão nessa sala, tá? Depois nós temos também o personagem que é o Otto, que possui o toque das linhas. Lembra aquela coisa da gente andar quando a gente é criança e não pisar nas linhas, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas muitas pessoas já passaram por isso, de não pisar na linha, não pode pisar na linha, só que ele vive isso, né? Ele vive isso de forma intensa. Então é um ritual para ele não pisar nas linhas, e ele não pisa em linha nenhuma. Depois nós temos a Blanca, que é uma auxiliar de laboratório, que tem o toque com relação à limpeza. Então ela acha que todos os lugares estão contaminados e ela não consegue encostar em nada sem que se ela encostar, ela vem a se limpar e fica num ritual de limpeza o tempo todo e passa várias cenas dela lá dentro. Ela lava, chega inclusive a lavar o cabelo no banheiro porque tocou a mão em algum lugar e tocou a mão no cabelo, e ela anda com um monte de coisas na bolsa para poder estar o tempo todo tentando ter esse controle de não se contaminar. E temos também a Ana Maria, que possui o toque da verificação, aquela pessoa que verifica a porta. Geralmente as pessoas falam, eu tenho toque, porque eu vou lá e olho a porta, abro a janela, fecho a janela, faço isso contáveis vezes, verifico o gás, sai de casa, e tem uma cena que ela entra no ônibus,
ela chega a próximo da onde ela tem que ir, que é o consultório, e aí ela volta porque ela fica pensando, será que eu deixei, houve uma conversa de alguém falando sobre o gás, assim, e aí ela fala, ai meu Deus, será que eu fiz isso? E ela vai lá, e além disso, ela ainda tem o toque de fazer o sinal da cruz o tempo inteiro das conversas. E, por fim, nós temos a Lili, que tem o toque da repetição. Então, tudo que ela repete tudo que é falado, né? E isso causa bastante agonia, inclusive na gente quando assiste. A gente, eu não sei como vocês vão ver, né? Espero que vocês tenham visto antes de verem o comentário aqui. Mas ela fica o tempo todo repetindo as coisas, né? Ela fica o tempo todo repetindo as falas das pessoas e repete mais de uma vez as falas. E ela mostra também um sofrimento muito grande com isso, com essa coisa da repetição, né, disso. Ela não consegue ter controle. Uma coisa que é importante a gente entender é que quem tem o transtorno obsessivo compulsivo, ele não tem controle sobre essas coisas, né? Essas coisas ficam quase que no controle dele. Então ele passa a buscar ajuda para poder voltar a ter algum controle sobre isso, né? Ele voltar a ter algum equilíbrio em relação a essas situações. Então nós temos um filme que fala de uma questão muito séria, mas de uma forma leve e bem-humorada. Algumas pessoas não gostam, alguns pesquisadores não gostam muito desse filme porque acham que traz muito, vamos dizer, esse bom humor, essa leveza demais, né? Vira uma comédia em cima do processo de adoecimento de outras pessoas, de pessoas que sofrem. Sim, podemos pensar dessa forma, mas também podemos pensar que quantas pessoas assistem esse filme justamente porque ele tem leveza e justamente porque ele traz uma situação onde é fácil de eu entender uma doença, né, uma patologia, desculpe, uma psicopatologia tão complexa e com inúmeras facetas. Ele traz de uma forma mais leve uma possibilidade de pessoas que talvez não entendiam, não teriam alcance de entender isso de outra forma, entenderem e tentarem entenderem e também de maneira a conseguir perceber talvez isso em alguém e levar de uma forma mais leve, sem criticar ou sem julgar ou sem impor a sua vontade sobre o outro, achando que quem tem o toque tem o controle, pode mudar isso a hora que quiser. E as coisas não funcionam bem assim. Nós estamos falando de uma psicopatologia, né? Bom, nós não podemos então tirar de vista a dificuldade de cada personagem, por cada tipo de toque, né? A angústia que eles vivem na tentativa da convivência e da socialização. Então, eu acho que isso é uma coisa que chama atenção muito no filme, né? Como que é difícil a socialização dessas pessoas. E ali, naquele lugar que virou quase um setting terapêutico, vamos colocar assim, onde estava acontecendo uma terapia de grupo, praticamente no diálogo, eles conseguem ter esse acolhimento de falar sobre eles, de falar sobre as suas questões e de socializar-se, né? Ali um dos personagens fala que ele não consegue ter um relacionamento, que ele não consegue manter um relacionamento, e aí eles acolhem uns as questões do outro ali, da dificuldade do social, né? Da dificuldade de estar com o outro. E como eu costumo dizer, para não ficar tão longo a minha análise, né, desse filme, trazendo que eu acho um filme muito bom. Acho que sim, tem muita coisa que exagerada, de uma forma que eu acho que da perspectiva do filme mesmo, para poder ter a noção das coisas e traz as coisas de uma forma exagerada, justamente pela própria intenção de quem fez o filme, elaborou o filme, mas traz coisas que fazem muito sentido para nós, né? Essa questão da socialização, do grupo, a sintomatologia, diversas formas de toque que existem, o sofrimento que essas pessoas têm, a dificuldade que elas têm de serem entendidas e de se sentir ao mesmo tempo pertencentes a um espaço social. Eu quero dizer da força do grupo,
acho que isso que eu queria dizer sobre esse filme. Como o grupo age junto, as pessoas em grupo, como elas têm uma força muito maior do que individualmente. E como que o trabalho de grupo é muito importante. Por que eu digo isso? Porque, né, vou dar o spoiler, mas eu acredito que vocês já tenham visto o filme, tomara, né? É, porque um dos personagens era o próprio doutor que não chegava. Então foi tudo construído propositalmente e ali ele incitou uma terapia de grupo ou uma conversa em grupo sobre as questões. Era o doutor Palomero que estava ali, que era o que tinha no personagem que tinha síndrome de Tourette. E era o médico psiquiatra que estava esperando esse grupo. Então foi tudo meio que armado junto com a secretária para que houvesse esse encontro e para que ele que promovesse esse encontro, essa socialização e esse grupo. E isso foi brilhante no filme, porque sim, o trabalho em grupo, nós temos pesquisadores no Brasil que fazem com transtornos, com quem tem transtornos obsessivos, compulsivos, e tem visto resultados fantásticos. Então, realmente, essa é a parte, eu acho, sublime do filme, onde ele propõe isso e mostra o quanto que é importante e o quanto que isso faz sentido. E aí eu finalizo dizendo para vocês uma frase do José Saramago, que ele fala: o que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca. E é preciso andar muito para se alcançar o que está às vezes tão perto. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido os aspectos diferenciais do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, e espero ter contribuído aí um pouco na análise desse filme e falando de uma situação, de uma questão tão delicada, de uma psicopatologia tão complexa como essa, ok? Então, vamos sempre em busca do sentido, mas sabendo que a busca pelo próprio sentido já é em si, né, estar mais perto e alcançar o que a gente quer, ok? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.